nós cremos em Deus que é uno, nós cremos em Deus que é três ao mesmo tempo. E o Espírito Santo é uma pessoa dentro da Trindade. A pessoa que, inclusive, decidiu morar dentro de mim e de você. Você sabia que Jesus não mora em você? Quem mora em você é o Espírito Santo. É verdade que eles não se dissolvem, que eles são um. Mas a pessoa do Espírito Santo é a que foi designada a missão de santificar e de salvar. E gerar em nós o movimento necessário para que as nossas almas sejam salvas. Deus, na sua infinita bondade, decidiu morar em mim e em você. Bota a mão no teu coração e não tem que falar. Deus decidiu morar em mim. Você acha mesmo que nós somos dignos de tanta graça, de tanta misericórdia? Mas quis assim a divina providência. A manifestação de Deus nas nossas vidas acontece através do Espírito Santo, que nós recebemos no momento do nosso batismo. Fomos batizados, e aí então, no momento do batismo, o Espírito Santo vem morar em nós. Só fazendo um parênteses, nós estamos vivendo esse tempo em que Jesus caminhou durante 40 dias, no nosso meio, depois que ressuscitou, depois de 50 dias, por isso o Pentecostes, faz referência a 50 dias, o Espírito veio. O Senhor Jesus já havia dito isso para os apóstolos: é importante que eu vá, vocês precisam deixar que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei na terra. Ou seja, o reino de Deus caminhava no nosso meio, na pessoa de Jesus, fazendo aí uma cronologia, você conhece a história. Na plenitude dos tempos, o anjo apareceu e anunciou a Maria que ela conceberia. E aí Maria veio e traz Deus no seu filho. Naquele tempo era a exclusividade dela. Deus quis morar no ventre de Maria Santíssima. Jesus nasce, Jesus vive no nosso meio, Jesus realiza a sua obra de salvação, a redenção. Ele morre, ele ressuscita e ele diz: então agora eu vou, porque é conveniente que eu vá, porque quando eu for eu vos enviarei o Espírito. Então Deus decidiu que não quer mais morar só na pessoa de Jesus. Deus decidiu que Ele não quer caminhar só na pessoa de Jesus. Deus decidiu que Ele quer fazer cada um de nós novos Cristos a partir da presença do Espírito Santo. Então aquela graça que era toda singular, seja nos meios dos profetas, seja na pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, quando Ele vai, o Espírito vem. E aí Deus vem morar na vida de cada um de nós. É o Espírito Santo que te santifica. É o Espírito Santo que te impulsiona. O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que gera movimento em mim e em você. Nós só podemos ser salvos, nós só podemos ser santos, nós só podemos ser virtuosos, porque o Espírito Santo nos impulsiona a isso. Você já deve ter meditado muitas vezes a respeito dos dons do Espírito Santo, a respeito das virtudes, a respeito dos carismas, dos dons carismáticos. Todas essas manifestações só são possíveis porque o Espírito Santo decidiu morar em mim e em você. De onde veio, eu tenho que dar essa história de Pentecostes? Havia uma festa judaica chamada Shavuot, Pentecostes era também Pentecostes, e essa festa era celebrada depois de 50 dias da comemoração da Páscoa judaica. Qual é a Páscoa judaica? A passagem, a libertação do povo dos hebreus que saíram do Egito e foram libertos. Essa festa para os judeus é uma festa muito central, muito importante. Essa é a Páscoa judaica. Depois de um tempo, eles celebravam isso, celebravam inclusive, a partir dessa libertação, a manifestação de Deus no Monte Sinai. Quando Deus entregou a Moisés, durante esse tempo de libertação, entregou a Moisés a tábua da lei. Eles, depois de 50 dias deste evento sobrenatural, ou seja, esse evento foi a manifestação de Deus entregando a Moisés como eles deveriam viver
dessa lei, nós sabemos como caminhar. Nós temos um norte. Né? Nós temos um norte. Então, depois deste tempo, depois que passou todo este tempo, Jesus se manifestou. Jesus realiza então a graça de nos salvar. A manifestação de Deus já não é mais através da tábua da lei, mas da própria pessoa do Senhor. Depois de 50 dias, o Espírito Santo se manifesta no coração de cada um de nós. Como o Senhor pedagogicamente está nos formando, já não é mais necessário que eu e você visitemos simplesmente um texto e vivamos de acordo com aquilo que está escrito na lei. Aquilo já não é mais o suficiente. Agora, quem escreverá no seu coração a maneira que você precisa viver é o próprio Senhor, o Espírito Santo. Então, na vinda de Pentecostes, na manifestação do Espírito, a lei, ela passa a ser escrita nas nossas almas pelo próprio Espírito. Já não sou eu que tenho que me convencer a partir de uma leitura de um texto ou de uma lei. É o Espírito Santo que me convence. É o Espírito Santo que me impulsiona. É o Espírito Santo que me atrai. Você não está aqui hoje? Você saiu da tua casa, você pensou no dia, você veio para cá. Muitas vezes cansado, muitas vezes até não querendo muito vir, outros querendo muito. Não importa. Importa que no teu coração havia uma atração. Algo te fez se movimentar, ainda que contra a sua própria vontade, para você vir até aqui hoje. Este é o Espírito Santo, aquele que escreve nos nossos corações a nova lei, aquele que nos apresenta a pessoa de Jesus. Foi para isso que o Espírito se manifestou. Você trouxe a sua Bíblia? Muito bem, pega lá a sua Bíblia então, no texto de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então você já entendeu que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a pessoa que nos santifica, é Deus que vem morar em cada um de nós, é a atualização daquilo que os judeus viviam antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus. Ou seja, Pentecostes atualmente é a celebração da escrita de Deus nas nossas almas. Já não mais celebramos o Deus que mandou uma mensagem para um profeta específico, mas celebramos e rezamos com aquele que decidiu morar em nós e escrever nas nossas almas aquilo que nós precisamos viver para sermos homens e mulheres certificados. Então vamos visitar lá o texto do capítulo 2. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, e encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceu-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e se repousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E Espírito, palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, qual é o contexto da época? Você já sabe também, mas vale lembrar. Medo, pavor, perseguição, sangue, cabeça rolando, confusão danada. Ou seja, depois que Jesus se foi, a perseguição se intensificou com os apóstolos. Todos estavam morrendo de medo, os discípulos e apóstolos, estavam colocados nessa sala, estavam rezando unânimes, pedindo a presença do Senhor, pedindo esse socorro. Maria Santíssima estava lá, ou seja, não existe Pentecostes sem Maria Santíssima. Nós somos a verdadeira igreja pentecostal. Desculpa aí, nós pentecostais, mas sem a presença de Maria não acontece Pentecostes. Diz as Sagradas Escrituras. Pois bem, estavam todos lá unânimes rezando, pedindo a presença do Espírito, porque o contexto era um contexto de dificuldade, de dureza, de heroísmo do cristianismo daquele tempo. Coisa que eu e você precisamos resgatar
mais ou menos, claudicando de duas pedras, um pezinho no pecado, um pezinho na igreja. Ah, mas tudo bem, não quero ser desse. Não, você não. Eu e você precisamos ser os profetas. A gente dizia isso no começo, nós queremos atualizar o Pentecostes hoje. E atualizar o Pentecostes hoje é assumir o mesmo Espírito que estes homens e mulheres assumiram e receberam naquele momento. Não existem espíritos santos diferentes. Existe um, único. E é este Espírito único que nós queremos nos relacionar e nos tirar desta zona de conforto que muitas vezes nós nos encontramos. Viver um cristianismo mais ou menos, viver uma fé mais ou menos, viver uma dificuldade de falar de Deus, de se posicionar, de se reconhecer pecador, de buscar os sacramentos, de perdoar, é escândalo. E é assim que estes homens estavam naquele instante. E de repente veio um agitar-se como um vendaval, línguas como de fogo. Essas simbologias todas têm muitos significados teológicos, mas de maneira bem objetiva e direta, as línguas de fogo atuaram diretamente na inteligência daqueles homens e daquelas mulheres. E o vendaval impetuoso atuou diretamente na vontade daqueles homens e daquelas mulheres. Inteligência e vontade. Repete isso comigo. Inteligência e vontade. São duas faculdades importantíssimas e estruturais e fundamentais das nossas almas. A inteligência é a faculdade mais importante e a vontade, ela precisa estar subjugada à nossa inteligência. Ou seja, o Espírito veio na razão, o Espírito veio fazer-nos pensar, o Espírito Santo veio fazer-nos entender tudo que eles tinham vivido com Jesus até aquele momento. O Espírito Santo veio apresentar para eles quem era verdadeiramente Jesus, porque até aquele momento eles não estavam entendendo nada. Então, um pouquinho antes de Jesus subir, eles disseram: Jesus, mas agora você vai restaurar Israel? Pelo amor de Deus! Meu Deus, Jesus falou isso para Jesus, até agora não entendendo nada. Não adianta, eu vou mandar o Espírito, calma. Eu preciso que suba. E o Espírito vem, e o Espírito vai te explicar todas essas coisas. E nós somos esses que somos impactados com a nossa inteligência, porque a nossa inteligência precisa ter conhecimento de quem é Cristo, de quem é o Senhor. Saber quem é o Senhor significa saber quem eu sou, espelhar a minha verdade na verdade de Cristo. E isso significa gerar metanoia, conversão, mudar de vida, amplificar a coragem, nos dar uma perspectiva de fé verdadeiramente firmada, concentrando-nos naquilo que é eterno. Eu falava com um amigo hoje, está com um casamento toda dificuldade, todo um problema, porque minha esposa só quer saber de trabalhar, minha esposa só quer saber de ex-esposa, eu nem sei como me referir, porque ele é casado, não está junto, aquela coisa toda. E eu falei para ele: ela se esqueceu do que é eterno e está se concentrando demais naquilo que passa. Essa é a estratégia de Satanás para os dias de hoje. Uma delas, a mais evidente, de fazer esquecer do que é eterno, daquilo que é para sempre, daquilo que é glorioso, daquilo que vale de verdade. Esse casal em questão teve uma filha pequenininha. Eu falei: se ela está preocupada com o trabalho, ela se esqueceu da alma dessa filha. Quando ela se apresentar diante do Senhor, o Senhor perguntar: e a alma dela, eu te confio? Eu não quero saber se bateu a meta, eu não quero saber se você comprou casas, eu não quero saber se você conseguiu conquistar os seus sonhos profissionais, não me interessa. Isso tudo era meio para te ajudar a subsistir. Eu quero saber daquilo que é eterno. Quanto tempo você passou investindo na tua alma em detrimento aos investimentos mundanos? Isso é gerar Pentecostes nos dias de hoje, mudar as nossas mentes. Nós que é cristãos somos os agentes geradores de Pentecostes nesse mundo, os testemunhas, aqueles que as pessoas vão dizer: mas você fala, não, isso é depois. Primeiro aquilo que é eterno, primeiro a minha vida de oração, primeiro a minha intimidade com Deus, primeiro a minha conversão, distância do pecado, vida de virtude, preocupando-se naquilo que de verdade não vai passar. Se der, talvez a gente cuide um pouquinho das coisas de Deus, como as coisas do mundo. A gente vai ter uma casa bonita, a gente vai fazer o possível para se vestir direitinho, a gente vai fazer o possível para trabalhar direitinho, nós vamos estudar, vamos fazer tudo isso que é justo.
mas sem se esquecer daquilo que é eterno. Então, atuar na inteligência, convencer a cada um de nós daquilo que é importante. Isso é uma das coisas bem genéricas da ação do Espírito Santo na nossa inteligência a partir das línguas de fogo. E o vendaval impetuoso, o vento movimenta, sim ou não? O vento gera movimento, e o que gera movimento nas nossas almas é a nossa vontade. A nossa inteligência que ilumina a nossa vontade e nos faz tomar decisões santas, nos faz realizar renúncias importantes e nos faz caminhar em lugares santos e tomar decisões que são, de novo, apontadas para o eterno. Gerar Pentecostes, nós não podemos nos esquecer de que foi a partir de Pentecostes que a igreja se dissipou, que a igreja ganhou expressão, que a igreja ganhou movimento. E não pensem em vocês que foi a partir de coisas românticas, do tipo assim, não sei se vocês são assim, mas eu sou sanguíneo, né? Eu literalmente, amém? E aí, às vezes a imaginação vai mais longe, não sei o que e tal, e aí o Senhor que manda o Espírito Santo, e todos eles, imagina, todo mundo de povo, e aí eles vão tudo sair para evangelizar, e eles vão cantando, Espírito Santo, aí eu falei, me transforma na minha vida, e aí gera. Não foi assim, não, porque eu estava lá. Sabe o que aconteceu? No capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, Santo Estevão é apedrejado. Primeiro mártir da igreja, ele morre. Depois que ele morre, a perseguição se intensifica. Eles são expulsos de Jerusalém. Debaixo de porrada, tiro porrada e bomba, some aqui, vai, pum! Nossa, é assim, nesse contexto, desse jeito, que a igreja explodiu, que a igreja ganhou expressão. Talvez o Espírito Santo queira, a partir desse Pentecostes, gerar na sua vida um movimento diferente, sem romantismo. Talvez o Espírito Santo precise te empurrar a socos, tapas e pontapés, se for preciso, para fazer com que você saia da sua zona de conforto, para que você saia dessa realidade de medo que te bloqueia, para que você comece a tomar decisões mais firmes, para que você comece a ser testemunha com mais veemência, para que você rompa definitivamente com a tua vida paralela, com a vida dupla, uma sexualidade desregrada, com a pornografia, com a prostituição, com o orgulho, com a soberba. A gente pesava das barreiras. Romper definitivamente com isso. Isso é gerar Pentecostes em 2024 e ser protagonista. Permitir que o Espírito venha a abrir a nossa inteligência, impulsione a nossa vontade e nos faça sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto. Esses homens e essas mulheres não tinham nada, tinham medo, mas o Espírito veio e incendiou eles de coragem e fez com que eles enfrentassem. O Senhor coloca no meu coração que muitas são as vezes que você tem medo do enfrentamento. Você com medo do enfrentamento vai se tornar um discípulo covarde. E o discípulo covarde não vai ser protagonista do Pentecostes. Covardia não foi um sentimento gerado a partir do Pentecostes. E aqui, nessa cena, existem dois povos. O povo que estava na sala com Maria Santíssima, clamando pelo Espírito, e o povo que estava zanzando lá em Jerusalém. Tinha mais ou menos 5, 10 mil pessoas. Festa importante judaica, Jerusalém estava acolhendo muita gente. Então, tem um tanto de gente que via a confusão acontecer. Teve um monte de gente que viu com seus próprios olhos a graça de Deus acontecer na vida das pessoas. E aí eu te pergunto: quem é você na fila do pão? O espectador que assiste o Espírito Santo agir na vida dos irmãos? Ou o protagonista que vai fazer a diferença na vida dos irmãos? Porque são muitos pentecostes vividos como espectadores. Chega de viver Pentecostes como espectador. Entra na cena. Entra na cena, é com você, meu irmão e minha irmã. É com você a conversa. Se o Senhor te colocou nesse grupo de oração hoje, é para que você escutasse isso, para que você parasse de ser espectador
vocês. Além do vento impetuoso e das línguas de fogo, o Espírito Santo se manifesta através do fogo, da água e também como pomba. São 5 elementos que o Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, escolheu se manifestar. Ele não é nada disso, né? Eu estava outro dia com os meus filhos voltando do colégio, e aí tinha uma pombinha branca assim, voando no pé. Rapaz, será que é o Espírito Santo? Falei, calma. O Espírito Santo, ele quis se manifestar assim nas Sagradas Escrituras por uma razão. Mas ele não é uma pombinha. Ele é muito mais do que uma pombinha, né? Mas existem alguns elementos que ele decidiu. Então, por exemplo, no caso do vento impetuoso, essa reflexão teológica de atualização, de atuar nas nossas vontades, né, gerar movimento, é uma das interpretações, né? Porque o ruá de Deus, né, que foi dado a Adão, lembra do sopro de Deus? O ruá, este vento que soprou nas narinas de Deus, aquilo foi o Espírito Santo que entrou na vida de Adão, e ele perdeu essa presença. O Senhor retirou-se da presença de Adão. Quando Adão decidiu pecar, o sopro foi tirado. Quando o sopro foi devolvido para toda a humanidade? Quando Jesus lá na cruz diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. O ruá de Deus saiu dele mesmo, invadiu a humanidade. E aí Jesus ressuscita e formaliza a presença do ruá nas nossas vidas. Ou seja, aquilo que foi retirado de Adão foi nos devolvido. A divindade que foi retirada de Adão está de volta sobre nós. É por isso que o vento impetuoso de Deus quis morar em nós. Depois temos o fogo. Moisés viu a sarça pegando fogo. Quando o povo saiu do Egito, colunas de fogo estavam estabelecidas lá no Egito, e eles passaram por essa coluna. A manifestação do fogo também gera e precisa gerar frutos em cada um de nós. Para que eu estou contando todas essas coisas? Pode estar pensando, é que isso faz sentido, porque esses elementos são catequéticos. Você não quer viver um Pentecostes diferente esse ano? Você não quer ser protagonista do Pentecostes esse ano? Então você precisa saber com quem você está lidando e que elementos este alguém decidiu se manifestar para gerar fruto em você. O Espírito Santo também é fogo, porque o fogo purifica. Nada, escute bem, nada passa desapercebido no fogo. Se a tua vida está morna, se a sua vida está parada, se a sua vida está sem movimento, se a sua vida está com dificuldade de caminhar, é porque o fogo de Deus ainda não te encontrou de maneira absoluta. Seja disponível, rasgue o seu peito e permita-se ser encontrado por esse fogo, porque quando o fogo encontra, ou ele purifica, ou ele incinera, ou ele modifica, ou ele aquece, alguma coisa ele faz. E nós precisamos ter contato com esse fogo, com o vento, com o fogo, com as línguas de fogo. Deus que quer iluminar a nossa inteligência para te fazer e para me fazer testemunhas desse mundo. Um mundo zombateiro, um mundo mentiroso, um mundo relativista, sedento de verdade, sedento da verdade. E as línguas de fogo do Senhor, na presença do Espírito Santo, também incendeiem as suas línguas, sua língua física, e te faz falar, e te faz testemunhar, e te faz agir. Então, o Espírito que se manifesta pelo vento, é o Espírito que se manifesta pelo fogo, é o Espírito que se manifesta com línguas de fogo, e também é o Espírito que se manifesta por água. Outro símbolo fundamental: quando Jesus encontra a samaritana, o que ele oferece? Água, mas não essa água qualquer, uma água que vai saciar a sua sede, uma água que vai saciar a sua dor, uma água que vai te saciar definitivamente. Viver e atualizar o Pentecostes no dia de
vezes com a pornografia, esse excesso de necessidade da atenção dos outros, essa dificuldade com a sua autoimagem, essa dificuldade de aprovação o tempo todo, de querer ser aprovado o tempo todo, todos esses vazios, essas buscas que todos os dias nós estamos atrás. Afinal de contas, ninguém acorda sem vontade de ser feliz e sem vontade de amar e ser amado. Deus colocou em nós essa potência, e esta potência, ela só vai ser saciada pela água do Espírito. Isto é viver Pentecostes e atualizar o Pentecostes e protagonizar, botar um sorriso no seu rosto e dizer: eu tenho tudo o que eu preciso, eu sou grato. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pelos problemas que estão me fazendo homens e mulheres melhores, eu sou grato por tudo que Deus está colocando diante de mim, porque eu entendi, eu provei da água, e esta água me sacia plenamente. Eu já não preciso mais dos elogios dos meus amigos de trabalho, eu já não preciso mais, não vivo com dores profundíssimas em busca de autoafirmação, não. Eu tenho tudo, Deus me basta, porque eu provei da água. Estes homens e mulheres que lá estavam provaram da água. E aí, meu irmão, quem prova da água? Quem prova da água não quer mais outra água. Quem prova da água tem vontade de dar de beber para os outros. E Deus quer te fazer fornecedor. Deus quer te fazer fornecedor, muito mais do que consumidor. Existe muita gente com sede de fome. Sim ou não? Sim. Pensa 5 minutos e tenho certeza que você tem uma lista de 10 pessoas que estão morrendo de sede. Você já entendeu que sede é essa? Só que quem vai encontrar essas pessoas? Sou eu, Rodrigo e a Júlia? Nós missionários que vamos lá na tua casa, que vamos lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu contexto, lá na sua rua. Somos nós que vamos dar de beber aquele povo? É você, Melissa. Você está aqui para aprender, para abrir o seu coração, o seu peito, se abastecer, viver no Pentecostes como viveram estes homens, ser lançado neste mundo com os seus cantinhos de água e dar de beber para as pessoas que estão sedentas no meio da rua, precisando disso. Para eu experimentei da água, eu experimento também você. Deus quer te fazer voltar aqui. De novo, você não é esse pecador. Chega de dizer lá, não é essa que eu está com problema? Vai lá, você chama de Jô. A Jô canta que é uma beleza, ela reza que é uma beleza, eu vou te mandar lá para o coração do novo, não vai ser o mesmo problema. Não, é você que está lá, eu vou botar a mão na cabeça daquela pessoa e vai rezar por ela e dizer: eu experimentei, eu fui salvo, eu fui encontrado, Deus me deu dessa água, o Espírito Santo me avivou e eu quero te dar também. E nisso nós vamos nos tornando protagonistas do Pentecostes 2024. E por fim, a questão da bomba, né? O Espírito Santo se manifesta como bomba para nos ajudar a fazer memória daquilo que aconteceu lá com Noé, para poder anunciar que é chegado o tempo da fertilidade, o tempo da colheita. Quando Noé está naquela realidade, bom, a primeira coisa, nós precisamos ter essa fé. Quando Deus nos pedir algo, realize. Noé constrói a arca, está lá. Depois de muito tempo, eles voltam com a pombinha. Você já conhece a história, você está lembrando. A pombinha vai e volta nada. Noé pensa: está cheio de água ainda. O Senhor ainda está purificando o povo. O Senhor ainda está curando o povo de toda a realidade do pecado, de toda a destruição. O Senhor ainda está nesse momento. Espera 7 dias, solta a pomba de novo. A pomba volta com um pouquinho de oliveira. A água baixou. Chegou o tempo. Chegou o tempo da promessa. Eis que se cumpre aquilo que ele mesmo prometeu. Então, quando o Espírito Santo se manifesta através da pomba, é como se Deus estivesse dizendo: chegou o tempo. É agora. O tempo da colheita, o tempo do fruto, o tempo de penúria passou. O Espírito Santo chegou, e quando ele chega, toda a vida é gerada. Quando o Espírito Santo te encontra, toda a realidade de morte é esquecida e toda a realidade de vida passa a nascer.
São 5 elementos: fogo, as línguas de fogo, o vento impetuoso, a água e a turba. Tudo isso o Senhor se apropriou para nos fazer entender a potência, o tamanho e até onde o Espírito Santo quer nos levar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é tempo de mornidão, não é tempo de teoria, não é tempo de espectadores. O Senhor tem pressa, o Espírito Santo tem pressa, e Ele deseja encontrar homens e mulheres disponíveis para verdadeiramente protagonizar o Pentecostes esse ano. São vocês, sim ou não? São vocês, sim ou não? Sim. Porque se não for vocês, como eu tenho dito por aí, bebe na volta, porque tu está incomodando. Se não é você que está fazendo o que aqui? Se você não está afim de ser protagonista, de assumir as responsabilidades, de assumir a presença do Espírito na tua vida, de amplificar a intimidade, ser amigo do Senhor, ser amigo do Espírito, escutar o que Ele quer para você, dizer para Ele o que você precisa, converter-se de verdade, abandonar o pecado, começar uma vida sacramental de verdade ativa, buscar pastoreio, estudar as Sagradas Escrituras, mergulhar nos mistérios da fé, ser testemunha nesse mundo. Você não é para isso. Vem estudar com os pastores. Tem que ser ele que vai para a boca. Escutar a pregação? Bota um pregador famoso aí, pegando bonitão na internet. Não! Você sair da tua casa e vir para a terra, aquilo que quer ser diferente. Se você voltar para a tua casa hoje, então, Jesus, igual você chegou, está perdendo o seu tempo, está fazendo um problema na vida de todo mundo aqui, não adiantou de nada. Mas, se o Espírito Santo encontrar disposição no teu coração, se o Espírito Santo encontrar espaço, um desejo verdadeiro, honesto e profundo de ser alguém diferente, protagonista do Pentecostes, o que Ele pode fazer na tua vida é tremendo. Olha o que Ele fez a partir de hoje. Aqueles homens e mulheres não têm nada diferente de você, a não ser a capacidade de decidir de uma vez por todas em ser digno do Senhor. Nós precisamos largar. Às vezes eu falo umas coisas meio empreendedor, não é? Nós vamos largar de ser papapão. Nós precisamos largar de ser frouxo. Nós precisamos largar de ser cristão mais ou menos. E está na hora de sermos protagonistas do Pentecostes. Protagonista é quando a gente passa ou vem. Quando a gente ama, as pessoas se sentem incendiadas. Quando a gente chega, a paz do Senhor se estabelece. Porque primeiro se estabeleceu em mim. Primeiro eu fui impactado. E agora já não me cabe mais esse impacto, preciso impactar outros. E esse impacto vai gerando impacto. E o Pentecostes passa a não ser só um dado, mas passa a ser um evento ambulante. Diz assim comigo: eu sou a manifestação do Pentecostes na minha casa. Não sei se você entendeu, vou falar comigo. Eu sou a manifestação do Pentecostes na minha casa. A gente vai rezar.